As 10 palavras que liberam o mover do Espírito Santo na sua vida. E se o mover do Espírito Santo na sua vida não dependesse de mais oração, mais esforço ou mais vigílias, mas de algo muito mais simples e muito mais poderoso. E se sem perceber você estivesse travado espiritualmente porque não está liberando as palavras certas no tempo certo? Palavras não como fórmulas mágicas, mas como chaves proféticas que destravam atmosferas, que ativam o invisível, que fazem o céu se mover sobre a sua história. Há pessoas hoje cansadas, pessoas que oram, jejuam, clamam, mas continuam com a sensação de que estão espiritualmente bloqueadas, que algo está travando o fluir da presença. E talvez o problema não esteja na quantidade do que você faz, mas na profundidade do que você diz. Porque há palavras que o Espírito Santo não apenas ouve, ele responde com poder quando elas são ditas com fé, quebrantamento e alinhamento. A maioria dos crentes está acostumada a orar pedindo respostas, mas poucos foram ensinados a declarar palavras que criam o ambiente onde o Espírito pode agir livremente. Palavras que não nascem da emoção, mas do Espírito. Palavras que carregam submissão, rendição, santidade, fé e entrega real. E quando essas palavras são liberadas, os céus respondem. Não porque você grita, mas porque o seu coração está posicionado. Neste vídeo, você vai conhecer 10 palavras que carregam essa unção. 10 palavras que, quando liberadas com discernimento e intenção espiritual, fazem o Espírito Santo se mover de forma tangível, íntima e poderosa. São palavras que constroem altar, que rasgam o véu, que silenciam o inferno, que ativam milagres, que restauram a sensibilidade, que fazem com que Deus não apenas visite, mas permaneça. Você pode estar a uma palavra de destravar a estação mais poderosa da sua vida espiritual. Uma palavra de romper ciclos, uma palavra de quebrar cadeias, uma palavra de acender de novo o fogo que já estava se apagando em você. E por isso, cada parte deste vídeo será como um chamado, como se o próprio Espírito Santo estivesse sussurrando. Essa é a palavra que preciso ouvir da tua boca. Prepare-se, porque essa não é apenas uma lista, é uma jornada. Cada palavra que for revelada aqui vai tocar áreas específicas da sua alma e, se você permitir, vai mexer com estruturas internas que o Espírito quer alinhar. Você pode até já conhecer essas palavras, mas a forma como elas serão liberadas aqui, com o peso da glória e a condução do Espírito, pode fazer com que algo inédito aconteça. E quando chegarmos à última palavra, saiba que ela será a mais ignorada pelos cristãos modernos. A mais simples, porém, a mais perigosa para o inferno. Porque quando ela é dita com fé, não existe resistência espiritual que permaneça. É como acender um altar em chamas dentro de você, e o Espírito Santo virá. Não por obrigação, mas porque encontrou fome, rendição e convite. Agora, feche seus olhos por alguns segundos. Respire fundo. Diga em voz baixa, Espírito Santo, fala comigo, porque talvez a próxima palavra seja exatamente aquela que vai liberar o teu mover sobre mim. A palavra número 1 é rendição. Nada ativa tanto o mover do Espírito Santo quanto a palavra rendição. Mas não uma rendição dita da boca para fora, nem um gesto simbólico durante uma canção. Estou falando daquela rendição que parte do mais profundo da alma, aquela que quebra o orgulho, desmonta as defesas e desarma a vontade própria. Quando você diz, eu me rendo, e diz com verdade, com alma despida, com lágrimas nos olhos e espírito exposto, o céu responde. Rendição é a primeira chave, porque o Espírito não invade, ele responde à entrega. Ele não se impõe, ele habita onde encontra espaço. E rendição é isso, abrir espaço, esvaziar-se para que ele preencha, diminuir para que ele cresça.
calar as vozes da alma para que a voz dele se torne o som mais nítido dentro de você. Não existe mover autêntico onde ainda existe resistência. O espírito se move onde encontra altar, e o altar começa com um coração que diz: eu já não quero controlar. Essa palavra não é romântica, ela é dolorosa, porque render-se exige morrer para o que você achava que sabia. Significa dizer: mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, mesmo que pareça perda, eu aceito a tua vontade. É parar de debater com Deus, parar de argumentar, parar de negociar. É abrir mão do plano perfeito da carne para viver o plano eterno do Espírito. É exatamente por isso que muitos oram pedindo avivamento, mas poucos vivem o verdadeiro mover. Porque querem fogo sem sacrifício, querem glória sem obediência, querem presença sem renúncia. Mas o Espírito procura corações rasgados, não palavras bonitas. Ele não está impressionado com o que sai da sua boca se o seu coração ainda está fechado. E rendição é o primeiro passo que abre o coração por completo. Quando você declara, eu me rendo, o inferno treme. Porque essa frase, quando dita com verdade, fecha legalidades, corta pactos invisíveis com o orgulho e quebra estruturas espirituais que estavam bloqueando o fluir da unção na sua vida. É como uma senha espiritual. Uma senha que diz: aqui não tem mais luta de controle. Aqui o trono não é meu, é teu, Espírito Santo. E é nesse momento que ele vem. Ele vem com mansidão, mas também com autoridade. Ele começa a mover coisas dentro de você, a curar memórias, a reordenar pensamentos, a restaurar sua sensibilidade. Porque onde há rendição, há visitação. Onde há rendição, há reconstrução. E onde há rendição, o Espírito deixa de ser uma ideia e passa a ser uma presença ativa. Não subestime o peso dessa palavra. Se você quer ver o Espírito se mover, comece por ela. Não apenas dizendo, vivendo. Hoje, aí onde você está, diga com intencionalidade: Espírito Santo, eu me rendo. E permaneça ali, mesmo que em silêncio. Porque quando o céu escuta isso com verdade, ele responde. E onde a resposta começa o mover. A palavra número 2 é sim. O Espírito Santo não se move onde há indecisão. Ele se move onde há um sim claro, limpo, simples, que não depende de entender o caminho todo. E é isso que torna essa palavra tão poderosa. O sim que ativa o céu não é o sim racional, nem o sim conveniente. É o sim da fé. O sim de quem não sabe como será o próximo passo, mas mesmo assim responde com entrega. Um sim que não exige explicações, apenas direção. Essa palavra carrega poder, porque ela revela a disposição do coração. Deus não procura perfeição, mas disponibilidade. E quando ele encontra alguém que diz sim, sem colocar condições, ele libera autoridade. O Espírito Santo não procura os mais preparados, ele procura os mais obedientes. E o sim que sai da boca de quem está disposto, mesmo sem entender tudo, tem o poder de movimentar coisas no mundo espiritual que estavam paradas há anos. Esse sim não é emoção, é decisão. É você acordar num dia comum e dizer: Senhor, hoje eu te dou meu sim, mesmo sem saber o que o Senhor vai me pedir. É se colocar nas mãos dele sem garantir que vai ser fácil. É dizer sim à correção, sim ao tempo de espera, sim ao processo, sim aos dias em que tudo parece calado, mas você sabe que está sendo moldado. Esse sim é como um selo invisível que atrai o espírito de forma contínua. Porque ele vê além do som, ele vê a postura do coração. Muitos têm orado por direção, por revelação, por oportunidades, mas continuam dizendo não internamente. Dão desculpas, se escondem atrás do medo, da comparação, da falsa humildade. Mas o céu não responde hesitação. O céu responde obediência. O céu se move quando encontra um sim disposto. Um sim que abre caminho, mesmo quando os pés tremem.
porque o Espírito honra o passo de quem obedece mesmo em meio à dúvida. Se você tem sentido que algo dentro de você está travado, que o mover do Espírito não flui como antes, pergunte: eu já dei o meu sim completo? Porque o Espírito só age plenamente onde há liberdade total para ele conduzir. E ele não compartilha direção com o medo, com o orgulho ou com a dúvida. Ele espera que você diga sim, e então ele guia. Talvez Deus já tenha te mostrado algo. Talvez ele já tenha sussurrado a direção. Mas tudo ainda parece estagnado, porque o seu sim ainda está condicionado. Ainda está preso a garantias, a certezas, a desejos pessoais. Mas quando o seu sim se torna puro, mesmo sem entender tudo, o mover vem. Vem com paz, com clareza, com força. Porque agora o céu sabe que você está pronto para obedecer sem negociar. Hoje, o Espírito te convida a liberar essa palavra, mas não de forma apressada. Respire fundo, se alinhe por dentro e diga com intencionalidade: sim, Espírito Santo. Sim para o que o Senhor quiser. Sim para o que eu não entendo. Sim para o que vai me moldar. Esse sim, quando sai com verdade, é a senha que ativa o céu. A palavra número 3 é santifica-me. Essa palavra é como um altar. Ela não é apenas um pedido, é uma convocação. Quando alguém diz santifica-me, está na verdade pedindo ao Espírito Santo para queimar tudo o que não pode permanecer. É um grito da alma por pureza. É um clamor por separação. E o mover dele se manifesta com intensidade, quando encontra um coração que deseja ser limpo, não apenas por fora, mas nas intenções mais profundas. O Espírito não se manifesta com liberdade, onde há sujeira não confessada, onde há pecado acobertado, onde há zonas de sombra que ainda são protegidas pela alma. Ele é santo. Ele age com poder onde há reverência, onde há separação, onde há limpeza no altar interior. E a palavra santifica-me é um convite para que ele comece essa obra de dentro para fora. Mas santificação não é moralismo, não é religiosidade, não é aparência. Santificação é transformação real da natureza. É a presença do Espírito limpando pensamentos que ninguém vê, intenções que ninguém julga, desejos que não foram ditos, mas que ele conhece. É ele arrancando máscaras, desconstruindo justificativas e te convidando a viver em um nível de pureza que não é sobre regras, mas sobre comunhão. Quando você diz, santifica-me, você está dizendo, Espírito Santo, eu não quero só ser usado, eu quero ser teu. Quero que o Senhor habite, permaneça, domine cada parte do meu ser. E é por isso que essa palavra tem tanto peso. Porque quem a declara com sinceridade está se dispondo a perder o que for preciso para se tornar um lugar habitável para Deus. E nesse processo, ele começa a mostrar o que precisa sair. Ele mostra as conversas que já não servem, as relações que te afastam, as distrações que enfraquecem sua sensibilidade. Ele não acusa, ele convence, ele não oprime, ele purifica, ele não te envergonha, ele te realinha. Porque quem deseja santidade não busca perfeição, busca presença. E a presença dele não coabita com impurezas escondidas. Você sente que o céu está distante, que a voz dele está fraca. Talvez não seja falta de oração, mas falta de separação. Talvez o barulho da sua rotina, os hábitos que você não renunciou, os pensamentos que você alimenta, estejam ocupando o espaço que o Espírito quer tomar. Mas quando você clama, santifica-me, algo começa a ser limpo. E onde há limpeza, o céu habita com liberdade. Hoje, permita que essa palavra seja mais do que uma oração, que ela seja um grito de rendição. Diga com verdade, Espírito Santo, santifica-me. Começa em mim, não quero carregar mais nada que te entristeça. Faz de mim um lugar limpo, um altar onde a tua glória não só venha,
mas permaneça. E você verá como essa palavra atrai a presença, porque Deus se move com intensidade onde encontra santidade. A palavra número 4 é: envia-me. Essa palavra não é para os que querem conforto, é para os que desejam propósito, mesmo que isso custe tudo. Quando alguém diz envia-me, não está apenas se oferecendo para uma missão, está se despindo da própria agenda. Está abrindo mão do controle, da conveniência, da segurança, para ser conduzido pelo Espírito para onde for necessário, ainda que seja longe, ainda que doa, ainda que assuste. Envia-me é o tipo de palavra que mexe com o mundo espiritual, porque é perigosa para as trevas. Quando alguém se disponibiliza com sinceridade para ser enviado por Deus, o inferno treme. Porque esse alguém se torna uma seta viva, uma chama que carrega a presença de Deus nos lugares mais inesperados. E onde o Espírito encontra alguém assim, ele libera unção, direção e autoridade. Muitos pedem o mover do Espírito, mas ainda estão estagnados. Oram por avivamento, mas não saem do lugar. E o mover não vem apenas para encher, vem para empurrar, para sacudir, para ativar. E essa ativação só acontece em corações que não estão apenas querendo receber, mas também prontos para ir, prontos para serem resposta, prontos para serem instrumento. Quando você diz envia-me, o Espírito começa a abrir caminhos, mas não apenas por fora. Dentro de você, ele começa a ajustar a mentalidade, a ampliar a visão, a remover medos, a preparar sua estrutura para carregar o que ele está prestes a confiar. Porque ser enviado não é apenas fazer algo para Deus, é se tornar algo em Deus, é ser moldado para impactar. Essa palavra é também um ato de coragem, porque você está dizendo a Deus que aceita sair da zona de conforto. Está dizendo que vai onde Ele mandar, ainda que seja para pregar em silêncio, amar sem reconhecimento, servir sem aplausos. É um sim radical ao propósito. E quem se posiciona com essa disposição, começa a experimentar o mover de forma prática. Você sente que há mais em Deus para viver? Que algo está te chamando além? Então talvez seja a hora de liberar essa palavra, não como quem repete um jargão, mas como quem entrega a própria vida. Envia-me. Porque quando essa palavra sai com verdade, o Espírito responde. E você deixa de ser espectador do mover para se tornar parte dele. Ore hoje com intencionalidade. Espírito Santo, envia-me. Mostra-me para onde, com quem, como. Me dá olhos para ver onde o teu amor precisa ser revelado e me envia, mesmo que eu ainda não me sinta pronto. Se o Senhor estiver comigo, eu irei. E ao liberar essa palavra, prepare-se, porque onde há disponibilidade, o céu envia. E quando ele envia, ele também garante. A palavra número 5 é perdoo. Há palavras que carregam o poder de libertar ambientes inteiros, mas nenhuma delas provoca tanto impacto espiritual quanto a decisão de perdoar. Quando alguém diz com sinceridade perdoo, o mundo espiritual se movimenta, correntes invisíveis caem, portas fechadas se abrem e o fluir do Espírito é destravado com intensidade. O perdão não é apenas um gesto emocional, é uma chave celestial. É uma liberação de tudo aquilo que impedia o Espírito de se mover com liberdade total dentro de você. Guardar mágoa, mesmo que silenciosamente, é como tentar caminhar com pedras nos pés. Você pode até avançar, mas carrega dor e limitação. E o Espírito Santo, sendo presença sensível e santa, não habita com liberdade onde há rancor acumulado. Ele se entristece quando há dureza no coração. Porque o mesmo Deus que te perdoou sem merecimento te chama para estender o mesmo perdão, mesmo a quem não merece. Muitos buscam avivamento, mas não estão dispostos a perdoar. Clamam por moveres sobrenaturais, mas bloqueiam dentro de si o fluxo mais essencial da graça, a misericórdia. E enquanto o perdão não é liberado, o céu permanece fechado,
não por castigo, mas por integridade espiritual. Porque Deus não libera nova estação onde há prisões interiores ainda acorrentadas. Perdoar não é esquecer, é soltar, é entregar ao justo juiz aquilo que a alma não consegue mais carregar. É romper o vínculo com a dor, com a culpa, com o desejo de justiça própria. É dizer: eu me recuso a continuar prisioneiro de quem me feriu. E quando essa palavra é dita com quebrantamento, o Espírito entra, cura, reconstrói, remove resíduos que você nem sabia que ainda estavam te impedindo de ouvir com clareza, de sentir com liberdade, de viver com leveza. Talvez o mover do Espírito na sua vida não esteja parado por falta de oração ou de busca, mas por falta de perdão. Talvez a unção que você tanto espera esteja do outro lado de uma decisão que você tem adiado. O Espírito não vai forçar, mas Ele está esperando que você libere, que você solte, que você diga com fé: eu perdoo. Hoje, não ignore essa palavra. Fale com o Espírito Santo com sinceridade. Eu não consigo sozinho, mas se o Senhor me ajudar, eu quero perdoar. E então diga o nome, libere, declare: eu perdoo, mesmo chorando, mesmo tremendo, mesmo sem entender. Porque essa é a palavra que quebra ciclos de opressão e abre caminhos de liberdade. E quando você a diz com verdade, o céu se move. E o Espírito volta a fluir dentro de você como águas vivas que limpam, restauram e preparam você para tudo o que Ele ainda vai derramar. A palavra número 6 é: eu creio. Há momentos em que tudo parece contrário. Nenhum sinal, nenhuma porta aberta, nenhuma resposta visível. É nesse tipo de ambiente que o Espírito Santo procura ouvir uma palavra que muda tudo. Eu creio. Quando você diz isso, não está apenas afirmando uma ideia, está travando uma batalha espiritual. Porque declarar fé no meio da ausência é o que separa quem apenas acredita de quem decide confiar. Eu creio é mais que uma frase. É uma declaração de guerra contra a dúvida. É um ato de resistência contra a lógica natural. É você levantando os olhos no meio do deserto e dizendo: mesmo sem ver, eu continuo crendo. Mesmo sem sentir, eu continuo confiando. Mesmo sem entender, eu continuo seguindo. Essa palavra tem peso porque ela revela onde está a sua raiz, se é nas circunstâncias ou na promessa. O Espírito Santo é atraído por ambientes de fé. Ele não responde a murmúrio, a reclamação, a incredulidade. Ele se move onde encontra alguém que diz: eu creio, com lágrimas, com feridas, com marcas, mas sem desistir. Essa palavra ativa o invisível. Ela move o mundo espiritual como uma senha que o céu reconhece, e onde há fé genuína, há rompimento. Muitos estão paralisados porque esperam sentir algo antes de declarar. Mas fé não nasce de emoção. Ela nasce da decisão de confiar no caráter de Deus, mesmo quando tudo dentro de você quer recuar. E quando essa fé é verbalizada, quando você diz com intencionalidade: eu creio, o Espírito encontra espaço para agir. Essa declaração também é uma arma contra o inimigo, porque o diabo tenta fazer você duvidar todos os dias. Ele lança pensamentos, pressiona circunstâncias, silencia o ambiente para que você comece a questionar tudo. Mas quando, mesmo no silêncio, mesmo no caos, você se posiciona e diz: eu creio, você quebra a expectativa do inferno, você se alinha com o céu. Talvez o Espírito esteja apenas esperando que essa palavra saia da sua boca com sinceridade. Não com pressa, não como repetição, mas como verdade. Ele não precisa de uma fé perfeita, ele responde a uma fé persistente. E quando você solta essa frase, algo muda. Não necessariamente ao redor, mas dentro. E quando o coração se alinha, o ambiente segue. Hoje, levante sua voz e diga: eu creio.
mesmo se for com a voz embargada, mesmo que sua alma esteja cansada, porque essa frase dita no meio da guerra é adoração, é resistência, é fé pura. E o Espírito Santo se move com glória, onde a fé é declarada. A palavra número 7 é sopra. Essa palavra carrega sede. Ela não nasce de quem quer entender, nasce de quem quer sentir. De quem já tentou todas as fórmulas, todos os caminhos, todas as estratégias humanas e percebeu que nada substitui a presença viva do Espírito. Quando você diz sopra, você está pedindo mais que direção. Você está pedindo vida. Está reconhecendo que sem o sopro dele, tudo em você seca, tudo se cala, tudo morre. Essa palavra vem de dentro. Ela sai como um clamor de quem sabe que só o Espírito pode trazer de volta o que está se perdendo. É o som de alguém que diz: não quero seguir sem a tua voz, sem a tua força, sem o teu toque. Sopra, Espírito Santo, não apenas para me animar, mas para me ressuscitar, porque há áreas em mim que já estão ficando sem fôlego. Há promessas que estão desfalecendo. Há uma fé que está enfraquecida, e só o teu sopro pode restaurar. Na Bíblia, o sopro de Deus é símbolo de criação, de vida, de ativação. Foi assim no princípio, quando o homem foi formado do pó e Deus soprou vida em suas narinas. Foi assim em Ezequiel, quando os ossos secos só se levantaram depois que o Espírito soprou sobre eles. E é assim até hoje. O mover não acontece sem esse sopro. Você pode até conhecer promessas, declarar palavras, ter direção. Mas sem o sopro, tudo permanece parado. Porque é Ele que dá vida ao que você carrega. Quando você ora e diz sopra, o céu reconhece esse som. Reconhece que há fome, que há espaço, que há rendição. Porque o Espírito não sopra onde há resistência. Ele sopra onde há entrega. Ele sopra onde o coração não está tentando controlar o vento, mas apenas dizendo: seja como quiseres, vem e sopra. Essa palavra também é perigosa, porque quando o Espírito sopra, ele bagunça o que estava em ordem humana para colocar em ordem espiritual. Ele tira coisas do lugar, ele mexe com estruturas. Ele remove o que estava firme, mas estéril. Ele leva embora o que não frutificava mais, mas ele também traz nova vida, nova direção, novo fogo. O sopro dele nunca vem sem transformação. Hoje, se você está seco por dentro, se sente que perdeu o brilho, a força, a paixão, diga com verdade: sopra, Espírito Santo. Não diga com pressa, diga como quem depende. Como quem precisa mais do que qualquer outra coisa. Como quem não quer mais viver por impulso, mas por presença. E quando você disser, espere, porque ele virá. Talvez não com barulho, talvez não com emoção intensa, mas com sopro. E onde ele sopra, tudo revive, tudo desperta, tudo começa de novo. A palavra número 8 é transforma. Essa palavra não nasce do desejo de mudar os outros. Ela nasce da coragem de dizer: começa em mim. Quando você declara transforma, está abrindo mão da versão superficial de si mesmo para mergulhar no processo mais profundo e mais necessário. Ser moldado, corrigido e renovado pelo Espírito Santo. Essa palavra não é confortável, mas é santa. Porque quem pede transformação está dizendo: eu não quero mais sobreviver com o que me resta, eu quero viver com aquilo que só o céu pode gerar dentro de mim. O Espírito Santo não foi enviado apenas para consolar, ele foi enviado para transformar. Transformar pensamentos, hábitos, reações, palavras, raízes. Ele vem para fazer novas todas as coisas, mas não a força. Ele respeita o livre-arbítrio e, por isso, ele espera que você diga: transforma. Quando essa palavra sai da sua boca, com verdade, o céu encontra legalidade para operar onde antes havia resistência. E onde há transformação, há também liberação do fluir. Essa palavra é para os corajosos, porque transformação envolve exposição.
Envolve enfrentar a verdade sobre si mesmo. Envolve ouvir o Espírito dizer: isso aqui precisa morrer para que algo mais puro nasça. É o convite diário para sair da aparência e viver a essência, para deixar a fachada e assumir o altar, para parar de viver como um cristão treinado e começar a viver como alguém realmente habitado pela presença. Quando você diz transforma, você está dizendo ao Espírito: eu sei que tem mais, eu sei que posso amar mais, que posso ouvir mais, que posso servir com menos orgulho, que posso perdoar mais rápido, que posso viver mais rendido. É o reconhecimento de que você não quer ser apenas usado, você quer ser transformado à imagem do Filho, porque ser cheio do Espírito é mais do que operar dons, é manifestar fruto, é carregar o caráter de Cristo com autenticidade. E o mais lindo é que o Espírito responde essa oração com zelo. Ele começa no lugar mais frágil, no pensamento repetitivo que te sabota, na raiz de rejeição que ainda governa suas reações, na ferida antiga que você aprendeu a esconder. Ele entra nesses lugares não para te constranger, mas para te libertar. Porque a transformação verdadeira não expõe, cura, e cura com profundidade. Hoje, pare por alguns segundos e diga: Espírito Santo, transforma-me. Diga mesmo sem saber o que ele vai tocar primeiro, mesmo sem imaginar o que virá, porque essa entrega é a matéria-prima do céu, é a argila dizendo ao oleiro: faz de novo. E quando o Espírito encontra esse tipo de coração, ele não apenas se move, ele habita, e onde ele habita, tudo muda. A palavra número 9 é usar-me. Quando essa palavra sai da boca de alguém com verdade, o céu presta atenção, porque ela carrega mais do que disponibilidade. Carrega rendição, humildade, coragem e responsabilidade espiritual. Dizer usa-me é colocar sua vida inteira no altar, sem reservas, sem exigir o tipo de missão, o lugar, o formato ou o reconhecimento. É oferecer sua voz, seus dons, sua história, suas marcas e até suas feridas, para que o Espírito Santo manifeste glória através de você. Mas é importante entender que ser usado não é ser exposto, é ser consagrado, é ser separado. O Espírito Santo não usa para esgotar, nem usa para exibir. Ele usa para cumprir propósito, para alcançar corações, para tocar o que palavras humanas não podem alcançar. E quando você declara usa-me, o que você está dizendo, na essência, é: eu me coloco nas tuas mãos, do teu jeito, no teu tempo, para a tua glória. Muitos querem ser usados por Deus, mas ainda querem controlar os bastidores. Querem ministério sem serviço. Querem púlpito sem anonimato. Querem influência sem processo. Mas o Espírito Santo não confia suas obras a qualquer tipo de vaso. Ele busca corações quebrantados, inteiros no altar, prontos para servir onde ninguém vê, antes de falar, onde todos escutam. Ser usado pelo Espírito também significa aceitar que Ele pode te mover para lugares onde você não se sentiria confortável. Pode te conduzir para situações que não se encaixam na lógica, mas que fazem parte de um plano maior. Ele pode usar sua dor como testemunho, sua cura como ferramenta, sua restauração como ponte para alcançar outros. E isso só acontece quando usa-me vem de um coração que não busca palco, mas presença. Essa palavra também ativa dons que estavam adormecidos. Quando você diz usa-me, o Espírito começa a revelar capacidades que você nem sabia que tinha. Ele começa a afiar sua escuta, refinar sua percepção, despertar compaixão por áreas que antes passavam despercebidas. Porque o Espírito não apenas usa, ele molda o instrumento antes de colocá-lo em ação. Hoje, talvez o que esteja faltando para liberar o próximo nível da sua caminhada espiritual não seja mais estudo, mais preparo, mais oração. Talvez seja apenas uma simples e sincera disposição.
Espírito Santo, usa-me. Diga isso como quem sabe que a vida só faz sentido quando está dentro da vontade de Deus. E prepare-se, porque onde há alguém disponível, o céu envia. E quem é enviado pelo Espírito carrega consigo autoridade, proteção, direção e frutos eternos. A palavra número 10 é vem. Essa é a palavra mais curta, mas talvez a mais poderosa, porque ela não exige explicação, teologia ou estrutura. Ela exige apenas sede. Quando você diz vem, o Espírito reconhece esse som como um chamado legítimo. Ele não é atraído por perfeição, mas por fome. Não por discursos bem formulados, mas por corações escancarados. E onde há sede verdadeira, ele vem. Sem demora, sem limites, sem medida. Essa palavra é um convite, um altar invisível que se ergue com a boca e se sustenta com o coração. É o tipo de palavra que rasga os céus, porque não nasce do intelecto, nasce da necessidade. Quando você diz vem, está dizendo eu não consigo sozinho, eu não quero mais depender da minha força. Eu reconheço que sem ti não há vida, não há voz, não há fogo. Vem é a palavra dos quebrantados, dos que não precisam impressionar, dos que já entenderam que a essência da fé é presença. Não é performance, não é evento, não é dom. É presença, é comunhão, é habitação. E quem aprende a clamar vem com verdade, vive um nível de intimidade com o Espírito Santo que não pode ser explicado, só pode ser experimentado. Quando você declara vem, você está fazendo o que os céus amam responder. O Espírito Santo é gentil, mas também apaixonado. Ele não se impõe, mas se entrega inteiro onde é bem-vindo. E essa palavra abre as portas da alma como nenhuma outra. É como acender uma lâmpada no escuro, como abrir a janela de um quarto sufocado, como destrancar o templo do coração para que o fogo volte a arder. E ele vem mesmo quando você não sente, mesmo quando os olhos estão cheios de lágrimas e as mãos já não têm força para se erguer. Ele vem quando tudo ao redor grita silêncio, porque essa palavra dita com verdade carrega autoridade espiritual. É a forma mais pura de adoração. É o grito do Espírito chamando pelo Espírito, e onde há esse som, há visitação. Hoje, onde você estiver, pare tudo. Fale baixo ou alto, mas com a alma aberta. Vem. Apenas isso. Sem mais palavras, sem formalidades. Deixe que o Espírito leia o que está por trás desse chamado, porque ele entende. Ele sabe o que você precisa e ele responderá. E quando ele vier, você não vai apenas sentir, você vai ser transformado, porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade, há renovo, há cura, há direção, há fogo, há vida. Basta uma palavra, uma só, dita com fé, dita com fome, dita com verdade. Vem, Espírito Santo. Agora que cada uma dessas palavras foi liberada, algo já começou a se mover dentro de você. Talvez de forma sutil, talvez como um impacto imediato. Mas é certo, o Espírito Santo responde a corações que se abrem com verdade. Você não apenas ouviu um conteúdo espiritual. Você foi conduzido a um altar, e neste altar o céu não busca perfeição. O céu busca verdade. Essas palavras não foram criadas por estratégia humana. Elas são chaves espirituais, chaves que o Espírito reconhece. Cada uma delas, quando dita com fé, quando nasce do Espírito e não apenas da emoção, carrega o poder de ativar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E se você prestou atenção, talvez já tenha percebido. Não se trata de decorar palavras, mas de se tornar um ambiente onde elas ganham vida. Agora é você e o Espírito Santo. Sem câmeras, sem plateia, sem distrações. É nesse lugar que tudo começa a ser real. A presença que você tanto busca não vem pelo acúmulo de informações.
Ela vem pela prática da rendição. E tudo que o céu espera de você hoje é que essas palavras deixem de ser apenas sons e se tornem decisões, posicionamentos, clamor, constância. Algumas dessas palavras te confrontaram, outras te libertaram. Algumas te fizeram chorar, outras reacenderam memórias que você tinha deixado para trás. E esse é o sinal de que o Espírito Santo está ali, tocando onde só Ele toca, curando onde só Ele pode curar, restaurando onde só Ele pode restaurar. Agora escute com atenção. Se mesmo uma dessas palavras ressoou em seu interior, é porque o céu está pronto para liberar algo novo sobre sua vida. Mas Ele está esperando que você diga em voz alta, com intencionalidade, com verdade: eu me rendo, eu creio, santifica-me, sopra, vem. Uma única palavra pode ser a porta de um novo tempo, e Deus está pronto. A pergunta é: você vai liberar? Feche os olhos e ore, mas não com pressa, não com um roteiro, apenas com verdade. Diga: Espírito Santo, eu não quero mais ser apenas um ouvinte. Eu quero viver o que essas palavras carregam. Eu te entrego minha mente, meu coração, minha agenda, minhas vontades. Me rendo, me transforma, me envia, me molda, me usa, sopra. Vem, que o teu mover comece agora dentro de mim e nunca mais pare. E se essa palavra te encontrou, compartilhe. Não por impulso, mas por propósito, porque há pessoas à sua volta esperando exatamente por isso, por uma palavra. E talvez você seja a boca que o Espírito quer usar para liberá-la.